Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Cada novo inscrito é muito importante para mim. Cada like ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é importante e ser recomendado para mais pessoas. E ativando o sininho, toda vez que eu postar um conteúdo, você vai receber uma notificação. Galera que precisar de manipulados e protetores, tem o link aqui na descrição. Galera que precisar do contato confiável das paradinhas, indústrias farmacêuticas, revendedor direto das indústrias, ou seja, preço direto de fábrica, entrega com seguro, tem aqui, tá? Eu recomendo e é confiável. Pode ir aqui. E a galera que precisa de consultoria direto no meu site, azunutri.com. Você vai entrar lá, tem todas as informações sobre a consultoria, sobre como funciona. Você vai escolher o seu plano. Lá, escolhendo o seu plano, eu vou te chamar do meu WhatsApp, pessoal, para a gente trocar uma ideia, fazer essa anamnese e alinhar estratégias e objetivos. O contato é sempre direto comigo, sem intermediários. Atualizações ilimitadas, tá? Suporte aí de segunda a sexta-feira. Beleza, galera? Bora pro vídeo. Hoje vamos falar do Gunley. Acho que é assim que fala. Se não for também, mas eu acredito que é Gunley. Se não for, é porque eu realmente não sei. O treinador dele, Marcelo Cruz, vem sendo criticado aí por usar estratégias muito extremistas com ele. Horas no treino de perna, não lembro quantas horas foram, mas acho que algo entre 3 a 5 horas, e no contexto que eu vou falar, não vai fazer tanta diferença porque eu vou explicar. E também ele foi aí hateado pelos naturais por conta que ele disse que nos últimos 12 anos, acho que é isso, ele não comeu nenhum pedaço de bolo no aniversário do filho dele. Então, ele foi visto como um extremista que faz coisas que não tem necessidade, tal. Cara, vamos lá. O pessoal dá a desculpa dele ser o school, mas eu vou dizer um ponto em relação em benefício dele. Cara, eu tenho uma carga teórica e também uma carga prática. Muita coisa que a gente realiza na prática, a gente tem a certeza absoluta de que funciona. Certeza absoluta. E a teoria diz outra coisa. Só que pode ser que daqui a 10 anos, essa prática que hoje você está caçoando, pode ser que seja comprovado e o que você está dizendo que é verdade, pode ser que caia. É muito comum isso acontecer. Ainda mais no fisiculturismo, que é algo que não tem muitas comprovações sobre estratégias no meio. Já não é nem disseminado quais são as estratégias. Justamente por você que fica criticando. Em vez de você pegar e aprender, não, você está criticando. Cara, Azul, então você é a favor, você acha que um pedacinho de bolo vai estragar? Não dá para diminuir um pouco o carboidrato das outras refeições e colocar ali o bolo, já que é para ser perfeitinho? Sim, cara, eu coloco whey, mas sim, dá para fazer. Só que muitas vezes o cara precisa ter a disciplina daqui. O comer o pedaço de bolo, lógico que ele sabe que é fácil de substituir. Mas o problema é que às vezes você dá o gatilho de lembrar o sabor do doce, já era. Você descompassou toda a disciplina. Às vezes o cara precisa, tá tudo caminhando sem sair, porque a hora que sai fora é como se desse uma descarrilhada no trem, o perigo do restante dos vagões e sair todo fora do trilho. Tá? Então é isso. Em relação ao treino de perna de horas que ele fez, cara, na teoria eu também não usaria, nem nunca usei, com nenhum atleta. Com nenhum atleta. Mas eu uso treinos em pontos fracos de atletas que muitos de vocês não concordariam. Por exemplo, treinar todo dia aquele músculo. Então, eu sei que funciona. Tem gente que já viu eu fazendo, aplicando esse tipo de estratégia e saiu falando mal, que isso era um absurdo e que não tem comprovação nenhuma. Só que a mesma galera que defende comprovação deveria saber que, por exemplo, em comprovações, só o supino reto é eficiente.
Porque segundo estudos de eletromiografia, supino inclinado e supino declinado, a variação é tão pouca que não faz diferença. Só que nós, treinadores, sabemos que na prática faz muita diferença. Muita diferença. É comprovado, para nós é comprovado, que a gente comprovou. Eu conheço 3 atletas naturais que eles praticam esse tipo de treino. Eles são viciados em treino. Mas viciado assim, de passar 6. Teve um que já passou 12 horas treinando dentro da academia e leva um hipercalórico, repõe, para almoçar, volta a treinar. E, cara, se você vê o físico, os 3 são naturais. Se você vê o físico deles, cara, é impossível você falar que é natural. Impossível. E 2 deles são caras que não fazem dieta. Eles simplesmente comem o que querem e só colocam proteína em toda a refeição. Usam suplementos aleatórios e naturais. E realmente funciona, cara. Se eu usaria esse tipo de estratégia, não. Eu sei, você está pensando aí, tempo de contenção, porque o treino pode ser extremamente catabólico e não compensa. Acaba gerando um efeito reverso. Sim, eu concordo com você. Como é que você vai contestar o resultado que o Ganley teve na mão do Cruz? Vai aparecer o físico dele, que eu vou reagir um vídeo aqui. Vai aparecer o físico dele. Cara, é incontestável. Será que se ele não tivesse feito essas estratégias, ele já estaria onde está? É muito difícil, inclusive, dizer que ele é natural. Eu acredito que ele seja natural, sim. Mas é difícil, cara, você acreditar com o físico daquele. Mas tem alguns pontos no físico que realmente você fala, putz, cara, por conta disso aqui acredito que é natural. Claro que tem um enorme potencial genético. Tá claro. Você não sabe quais foram as manobras ali. Às vezes teve algum suplemento que usou intratreino, tá? Então, essa é a parte. Agora, vamos falar que a galera agora tá criticando o Marcelo Cruz porque o Ganley teve uma compulsão e engordou 20 quilos. Eles falam, mas claro, com a dieta extremista vai ter mesmo. Cara, acho que todo fisiculturista que eu conheço, em algum momento ele já teve compulsão alimentar. Tem alguns atletas meus, eu lembro de 2 exemplos. Um que acordou no meio da noite, pegou 2 passas de amendoim congelada e foi. E um outro cara que simplesmente um saco de pão francês, normal, pão de sal, e um pote de doce de leite. Ele simplesmente comeu um saco de pão com 2 potes de doce de leite. E um não me contou que foi o do doce de leite, o outro contou e aí teve. Você consegue fazer uma manobra depois para reverter. Você consegue fazer. Mas eu nunca vi, cara, porque a cabeça fica segurando. A cabeça fica. Cada minuto que passa, fica pensando em comida. Cada minuto. O cara fica louco. Só pensa naquilo. É algo extremamente como se todo fisiculturista vai ter compulsão. Todos. Todos, se você falar assim, ó, refeição livre. O cara, refeição livre, livre mesmo, de não calcular. Agora, trabalho comprido, já subir no pau, vai sair arregaçando. Só que ele consegue ser mais forte que a compulsão. Mais forte. Não é porque a pessoa tem compulsão que ela obrigatoriamente vai sair comendo. Se a pessoa for tão resistente a isso, que o troféu vale mais para ela do que o psicológico, ela consegue. Até porque, por exemplo, se ela é largada na mata lá e não tem, ela tá com compulsão, mas não tem o que comer, como é que ela vai fazer? Mas a compulsão é real, a pessoa não controla. Por exemplo, esses 2 casos, principalmente que acordou à noite, provavelmente ele nem raciocinou. Nem raciocinou. Depois que viu, às vezes, foi até no automático, você quer saber. O corpo entra num estado de alerta gigantesco. A pessoa fica estressada o tempo todo. Então, praticamente todo fisiculturista em finalização, ele está num estado de compulsão, que ele vai ter uma compulsão, você está forçando a compulsão. Tanto que na área da nutrição não se faz um déficit calórico tão agressivo. Isso não existe. De maneira saudável não existe, tá? Mas a gente usa com atletas, porque sabe que psicológico e praticamente a saúde, você está trocando seu psicológico e saúde pelo teu fel. Tá? Ali no caso dele, ele não troca tanta saúde por ser natural. Mas a partir do momento que qualquer esporte de alta performance não é saudável, a partir do momento que ele faz treinos absurdos, come volumes de comida exagerados ou deixa de comer, passa a não ser saudável. Claro que não tanto quanto um hormonizado, mas passa a não ser saudável. Cara, vamos ver o que aconteceu aí, que ele ganhou 20 quilos. Eu vou te explicar
como é que ele ganhou esses 20 quilos. Já faz um tempinho. E assim, eu trouxe os dois aqui pra gente trocar uma ideia. A gente tava num projeto de preparação, o Danley fez alguns testes de finalização lá. Daí por que eu chamei o Braguinha pra gravar? Porque a gente tá no meio do projeto, eu notei que o Danley tá com a cara mais inchada, com a canela mais inchada. Os primeiros dias que eu vim aqui na semana passada, senti ele já mais amuado, mais cansado, preocupado. Então eu queria entender, esse teste de finalização lá, o que foi, se mantém a programação, se tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo, o que tá pegando? Dá a palavra pro Gabriel. Bom, pessoal, Pelo que eu sei, parece que o Donari ele é meio que o chefe ali dos contratados da Integral. Ele que faz todo o planejamento ali da galera, os projetos, acredito, dos atletas também, dos influenciadores, mais ou menos como o Renato Cariani era na Max. vamos lá. Para quem não sabe, faltando ali 6 semanas pro meu campeonato, viajei para Pittsburgh para acompanhar o show do Mestrão. Foi no Pittsburgh Pro. E a gente, como estava com o físico 90% pronto, só faltava a perna, a gente resolveu fazer um processo de finalização eu junto com o Cruz. Porque o Cruz ele estava se ferrando lá para fazer a finalização dele. Ele falou: ó, já que você está aqui comigo, vamos fazer a finalização juntos. Inclusive, a gente até cogitou em subir. Eu subi no Pittsburgh, tinha um campeonato amador, e a perna entrou muito bem. Vou até falar aqui para deixar na edição. O shape ficou sensacional. A gente chegou a 83 quilos, mano. No talo, assim, realmente dava para subir. Só que foi uma semana. Caraca, físico incrível. Eu vi a galera falando aí da perna dele que realmente não corta. E tem dois fatores, cara. Tá bem seco a perna dele, mas não parece que seja alguma coisa genética ou por falta de musculatura. Parece ser inflamação, porque se você observar, até o adutor, que em natural é difícil secar, tá seco. Até o adutor. Tá até vascularizado ali. O que acontece? Antes ele foi testar uma finalização. Sobre testar a finalização, é o seguinte, cara, isso é comum a gente fazer, e principalmente em atletas que a gente vai colocar no palco a primeira vez, ou então que a gente não tem um feedback de como foi a última preparação dele. Tá? Mas geralmente a gente pega um feedback de como foi, se for um atleta que já vem pronto. Porque cada organismo reage a um jeito. Reage de um jeito. A manipulação de água, a manipulação de sódio, a diurético, a carb-up, alguns alimentos. Então, é bom testar essa estratégia, porque se der algum fator que você fala, putz, tá depletado, não, tá retido, tá alguma coisa, cara, você consegue ainda corrigir. Você fala, acho que talvez o diurético foi exagerado, ou talvez não precise do diurético, acho que o carb-up foi exagerado, o carb-up pode ser limpo ou mais leve, tá? Ver em questão das câimbras também, que isso pode prejudicar na pose. Agora, sobre as pernas, eu costumo pedir para 15 dias antes, de 15 a 20 dias, o atleta parar de treinar a perna, porque gera muita inflamação e retém. Tem gente que para uma semana antes. E outra coisa, testosterona também. Não é o caso dele, tá? Mas a testosterona retém. Então, 15 a 20 dias antes, você para com a testosterona. Tem gente que gosta de vir com propionato até o final e cortar. Só que, às vezes, a retenção pode ser um empecilho ali, que se você tenta tirar, você tira glicogênio, e se você deixa, fica embaçado. Então, eu prefiro tirar um fator de retenção, já excluir, outro já excluir, e deixar para manipular só o que realmente é necessário. Mas vai de indivíduo para indivíduo. Muito puxada, porque o Cruz ele passou 2 cargos de 1 hora e 2 treinos e 0 carbo, assim, foram 0 carbo, sem sal, controlando água a semana toda. Juntou com viagem, Estados Unidos e mudança de. Eu ouvi o pessoal comentando que achou exagero 2 cardios de 1 hora e 2 treinos. Cara, depende do que foi esse treino. Por exemplo, eu uso estratégias, como eu falei, que muitos aí não vão concordar, que nem ponto fraco, bater todo dia. Tem pessoas que, por exemplo, o abdômen não sai de jeito nenhum. Eu peço para ir 2 vezes para academia. Claro, se o cara não trabalha, o cara está dedicado a isso. Eu peço para ir 2 vezes na academia, fazer um treino de abdômen, um treino ali de 40 minutos de abdômen, depois ele volta e faz o treino comum dele. Se está em preparação, mais 2 cardios. Eu geralmente coloco cardio de 1 hora, se são realmente 2. Cara,
não é exagerado para alguém no nível dele. Não é exagerado. Tá? Eu usaria essa estratégia mais em atleta que está atrasado. Mas apesar do Gunley ser amador, ele está competindo natural em campeonatos. Pode falar, mas não é exagero com natural? Mas está funcionando? Você viu o físico dele ali? Parece depletado? Parece que foi... parece que está murcho? Parece que exagerado no cardio ou na comida? Não. Cara, tá cheio, seco, fibrando. E é o natural, só a perna ali que provavelmente eles não pararam o treino. E não teria necessidade mesmo, é só um teste. Tá? Zero carbo, sem sal, controlando água a semana toda. Juntou com viagem, Estados Unidos e mudança de rotina. Só que no final ele falou, ó, quando eu competir, no sábado e no domingo, eu vou te liberar uma refeição no sábado para você ficar de boa e no domingo você fica livre para comer o que você quiser. Só que assim, temos alguns problemas aqui durante toda essa jornada. Estávamos na América. E na América você sabe que é a terra do fast food, é a terra do doce, é a terra do tudo. E como eu já tava, mano, muito tempo sem refeição livre, tava já zero carbo, porque você sabe que o Cruz arranca o couro, 2 treinos, tudo. Eu tava vivendo por aquela parada, sabe? Eu tava vivendo por aquela parada, pensando no sábado. Nem consegui produzir como eu poderia produzir, porque eu tava muito focado naquilo ali, tanto no processo de finalização, quanto o comer depois, porque, cara, vocês não estão entendendo, assim, como que tava a minha cabeça, tá ligado? E aí, eu fui no Walmart na terça ou na quarta-feira. E aí que começou o problema. Mano, eu nem julgo, porque a minha ruína foi conhecer os Estados Unidos, cara. Nem eu posso julgar ele, porque, pô, eu deveria ter colocado o limite, ó, você pode comer, mas tanta quantidade. Quando eu vi a quantidade que ele comprou, que ele vai largar a foto aí, já era tarde, entendeu? Quantidade de coisa. Cara, o pior é que a galera falou que é exagerado, mas eu não achei, não, cara. Nossa, pra quem já viu o bodybuilder aí, quando tá vazio, cara, com o intestino vazio, que tem um bolo fecal que fica ali, tá vazio mesmo, o cara come mais que isso. E ele fica meio que sem noção, o cérebro meio que fica sem noção de saciedade, como tá muito vazio. Aí vai entrando, o cérebro ainda tem um atraso, a pessoa come rápido, um atraso para entender que já tá cheio, já tá bom, e aí dá nisso aí, cara. E aí eu faço parte dessa cagada que aconteceu por não impor limite, porque do lado quando tem um atleta que você libera, você coloca um limite, né? Eu pedi pro Leandro Pérez. Pedi pro Leandro Pérez, me chamou, falou, posso comer uma barra milk? Eu falei, pode. Comeu 10, 11. Nesse nível, assim. Da refeição livre, você... Então fala, ó, você tem refeição livre, você vai comer tantos pedaços de pizza. Você vai comer tantos lanches, tantos de batata, tem que... Isso é bom observar o perfil do atleta. Acontece de eu passar para algum atleta, ó, refeição livre, mas quanto? Liberado. Eu falo, só não vá comer até passar mal, você pelo menos dá essa orientação. Eu acho que nessa orientação vai dar. Ou quando é o dia inteiro, você conhece o atleta. Às vezes ele vai exagerar na quantidade, nem é na qualidade. Ele vai exagerar na quantidade ali de mais arroz, ou às vezes se gosta de feijão, purê de batata e frango tal, vai comer whey, barrinha, coisa assim que não fugiria de uma dieta, porém a quantidade fora. Tem pessoas que pecam pela qualidade, abaixar a qualidade, pizza, hambúrguer e tal. Você espera até que você deixe o dia livre, que ela vá num rodízio de pizza, que vá até em 2 rodízios no dia. Você não espera que ela passe 2 dias inteiros comendo. Ele, inclusive, falou que dormia, acordava, comia mais um pouquinho. Dormia, acordava, comia mais um pouquinho. Ou seja, empurrou tudo que podia para dentro, cara. Isso é compulsão. Então, cara, você provoca uma compulsão. Porém, não é a estratégia dele. Você quer a estratégia dele realmente provocou uma compulsão mais rápida em relação ao momento. Mas, de qualquer forma, cara, ele com esse treinador ou com outro, isso vai acontecer. Não tem como. Ainda mais que você deu o gatilho. Você pegou um pedacinho de alguma coisa, cara, já era, desandou. Daí a gente chegou lá, eu sabia que eu ia ter uma refeição livre após. Porra, eu não ia deixar o cara olhando eu comer. Lá nos Estados Unidos, eu sabendo já que ele foi ano passado com a gente, pro Olímpia, ele provou tudo que tinha direito. Aí eu pensei, vou simular uma finalização. E aí o físico dele começou a encaixar cada vez mais, a gente cogitou em subir. Quase que liguei pro Donaire, porque precisa de uma burocracia para você subir, passar por um regional, ver se a gente conseguiu ou não. Mas aí a gente achou melhor não. Tanto que no sábado, a gente programou certinho, ele me enviou as fotos às 11 da manhã, que é o horário que ele vai subir no palco aqui no Brasil, e às 16, 17 horas, que é o horário que ele vai subir para as finais. Entendeu? Tudo certinho. Só o grande erro foi não ter colocado o limite nele. Só que agora... Quando eu falei, não terminei de concluir,
O perfil do atleta tem um perfil do atleta que realmente não vai fazer um negócio desse, mas tem uns que você tem que pôr limite. O máximo é 6 pedaços de pizza, o máximo é 600 gramas em carne de hambúrguer, que daí você soma mais ou menos o restante ali. Muitas vezes tem que ser calculado, cara. Às vezes eu passo para atleta que desce calórico de 1.000 calorias e o cara jura de pé junto que seguiu a dieta à risca. E o cara até ganhou peso. Mas o que acontece? Eu passei uma refeição livre por semana. Uma refeição, não é um dia, uma refeição. E ainda peço que troque 2 refeições pela refeição livre. Só que às vezes a pessoa exagera tanto, cara, exagera tanto. Então, se eu coloquei 1.000 por dia, teria 30.000 calorias de déficit no mês. Exagera tanto que às vezes ela consumiu nessas refeições livres uma vez por semana 40.000. Já aconteceu várias vezes aqui. Nós estamos quantos quilos acima? Não, calma. Cheguei no Walmart. Nossa, tá no Walmart. Eu tô no Walmart ainda, tô no Walmart. Tô no Walmart, cheguei no Walmart, aquele mar de cookie, de barrinha. E assim, pra quem não sabe, o que mais me pega não é chocolate, não é muito, assim, fritura, essas paradas. Eu gosto de barrinha, mano. E lá tem uns Rice Krispie, que é tipo um torrão de... meio que uma barrinha assim de arroz. Cara, isso aqui ainda parece arroz desidratado. É como se fosse, só que é doce, né? Como se fosse um biscoito de arroz com um doce ali no meio. Cara, o biscoito de arroz ele puxa muita água. A gente usa, inclusive, em atleta para subir no palco com um intuito que, assim, se o cara tá já desidratando, sem beber água naquele dia, ele consome biscoito de arroz, você necessariamente precisa puxar água para fazer a digestão disso daqui. E da onde se espera que puxe? Do interstício. E geralmente você vai colocando biscoito de arroz, senão, ao invés de arroz, o arroz não daria o mesmo resultado. Você fala, mas não é tudo arroz? Não, não é. É tudo arroz sim, porém não está desidratado. Por estar desidratado, o corpo vai puxar água ali. E se tiver na estratégia certa, vai puxar do interstício. E se você estiver usando sem necessidade, você vai depletar a água intestinal, o glicogênio muscular e vai depletar a musculatura. Com açúcar, que tem cinnamon toast, tem um monte de coisa. Eu comprei, assim, 10, 12 caixas de barrinha. E eu falei assim, vou levar também pro Brasil pra comer pós-competição, tá ligado? Das 10, 12 barrinhas, não, caixas. Isso. E aí, levei tudo comprei meu carb up, deixei tudo ali em cima da estante. Isso era na quarta. Aí eu já fui dormir na quarta olhando para aquilo. Aí quinta, mesma coisa. Sexta. Eu realmente não achei muita coisa. Poderia ter sido mais, Até que mas... chegou o sábado, o grande dia, que foi assim, foi tenso. Primeiro começou com eu fazendo tudo certinho, carb up, finalizamos, ok. Eu subi. Falei assim, vou agora provar umas paradas. Só que você começa a comer, mano. E assim, como a minha cabeça tinha feito missão concluída, eu meio que apaguei tudo, meu irmão. E a ideia era eu sair de noite pra comer com cruz. Então eu falei, só vou dar uma beliscadinha aqui, porque daqui a umas 3 horas eu vou comer. Só que eu comecei a comer e fui comendo desesperadamente, assim, muita coisa, e até aí ok. Até aí não tinha sido o grande BO. Fomos pro Cheesecake Factory, também, mano, amassei lá, comi hambúrguer, cheesecake, tudo. Só que... Ele ainda foi, de uma certa maneira, um lugar que ele pode, pelo que entendi, meio que comer à vontade. Seja rodízio ou não, às vezes à vontade, porque ele podia pagar. Meu problema era a volta, porque pra quem é ex-gordinho, ou pra quem tem alma de gordinho, sabe o que eu tô falando. O meu prazer é levar comida pra cama, me tocar e ficar lá, mano, comendo, dormindo. Ele ainda fez isso. Ele ficou na cama, dormia, comia, abaixava mais um pouco, comia. Cara, ele ainda falou, cabeça de gordinho, de ex-gordinho e tal. Cara, a pessoa que tem compulsão, ele ainda teve 2 tipos de compulsão, acredito. Pela cabeça, como ele mesmo falou, e pela estratégia. Você pega uma pessoa que nunca teve um vício, uma desregulação alimentar, para ela seguir uma estratégia é mais fácil. É mais fácil, mas vai causar compulsão, só que você vê que é num grau muito menor. Só que a comida vicia. O grande problema na compulsão é que assim, a pessoa tem que continuar comendo. Então ela vai se expor ao que ela é viciada, só que ela não pode usar da forma que quer, do jeito que quer, na quantidade que quer. Agora, por exemplo, você fala uma pessoa parar de fumar. Ela vai lá, corta o cigarro. Parar de beber, corta a bebida e não chega mais perto de onde tem. E a comida que a pessoa é viciada, e ela ainda tem que lidar com a comida, porque é impossível ela parar de comer. A não ser que você ponha uma sonda nela, entendeu? E mesmo assim você está comendo de uma maneira indireta. Inclusive, cara, em questões de vício, assim, o vício em açúcar,
Tem alguns estudos que comparam ele com vício em cocaína. Porém, não acredita ao pé da letra, não, que não é dessa forma também. Tá? Não é dessa forma. Mas eu acredito que vícios em cocaína e crack, em muitas situações, talvez não todas, a pessoa continua com vício para o resto da vida. Ela continua. E ela só consegue manter controle e tirar do ambiente que induz aquilo. Mas ela continua, então vai ser uma luta para ela a vida toda. Só que tem uma pessoa que tem um vício em comida. Às vezes o vício é tão grande, você que assiste Quilos Mortais, você acha que aquilo ali não é um vício? Aquilo ali é um vício, cara, que é uma situação praticamente do usuário de crack. A pessoa não quer, sabe que aquilo tá fazendo mal e tá ali, sabe que tá fazendo mal e tá ali. Você vê que fugiu do controle da pessoa. Então, muitas vezes, quando acontece isso, ele tinha a liberação do treinador dele, ou seja, consciência limpa para comer. Ele deu o gatilho, ou seja, comeu algo que ele é viciado, pode ser o doce, e foi. E aí descompassou tudo, cara. Compulsão. Então, em atleta, assim, quando dá compulsão, cara, você comeu, às vezes, por exemplo, a galera criticou o Cruz aí, do pedaço de bolo. Às vezes não é, ele vai saber calcular, como eu disse, ele vai saber calcular o pedaço de bolo, tirar de uma refeição da outra. Só que é como um trem, cara, vem andando. Um vagão descarrilhou, pode descarrilhar o resto todo. Ferrar o trem inteiro. Então é isso, descarrilhou. Foi ali, um primeiro pedaço já era, virou a chave. Com o aval do atleta, consciência limpa ainda, foi que foi. Tá? Então é a mesma coisa do vício. Parecido com vício em drogas, tá? Ah, mas a comida vai ser tão viciante a esse ponto? Pode ser, cara. Tem pessoa, depende da pessoa. Tem o cigarro também, você pode considerar que não é tão viciante quanto um crack? De certa maneira, sim. Mas garanto pra você que tem pessoas aí que já vendeu alguma coisa dentro de casa para comprar cigarro. Tenho certeza absoluta. A bebida não é tão viciante quanto o crack, mas dependendo da pessoa, chega no nível que pode ser comparado. Ah, mas você está usando a exceção. Tá, eu estou usando a exceção, mas aqui também pode ser uma exceção. Não estou falando de todo fisiculturista. Todo fisiculturista você causa uma compulsão. Só que, às vezes, para chegar num nível desse, você tem que estar associado já à pessoa que tem um vício em comida. Tá? Então, ela já não pode, talvez, ter um contato, ou tem que ser de forma controlada. Você colocar ali 6 pedaços de pizza, tá? Já tá aqui programado que ela vai comer os 6. Por mais que acabe, ela fica com aquela vontade salivando, ela sabe que é os 6. E aí vai pesar na dele se ele vai ser maior que a compulsão dele porque vale a pena o troféu, o patrocínio e toda a galera que assiste ele, ou se vale a pena ele perder para a compulsão. Não é que o fisiculturista ele não tenha compulsão, ele tem. E o fisiculturista ele fica estressado, ele ferra o psicológico, aquele estresse do fisiculturista de finalização, nem sempre. Pode ser que a maior parte não é de hormônio. Cara, é da dieta ali apertada, cara. Isso são sintomas já de compulsão. E a pessoa, para se controlar, ela tá tendo todos os sintomas que passa do psicológico para o físico. E aí, só que a pessoa segura. Ela ferra o psicológico, sim, ferra a saúde, mas ela tem o teofel. E aí depois ela vai se recompor. Muita gente quer emagrecer usando estratégia fisiculturista, só que ninguém vê o rebote. Ninguém vê também que não é sustentável. Que depois que acabar a estratégia, como é que você vai fazer? Tô acordando, comendo, dormindo, e eu fiquei nesse ciclo o sábado e o domingo inteiro. Sábado de madrugada e o domingo inteiro. E eu acabei comendo 9 barrinhas. 9 caixas. 9 caixas de barrinha. Se tiver 5 barrinhas em cada caixa, que é pouco, ele comeu pelo menos 50 barrinhas. 50 barrinhas, cada barrinha aí tinha umas 300, 400 calorias. Tinha as grandes, por exemplo, tinha a caixa com 6 da grande, tinha uma que tinha, 10, que era uma mais tranquila assim. Aí comi 3 caixas de cookie, comi 2 negócios de biscoito de arroz com maple. Aí, uma caixa de pasta de amendoim, uma e meia, 2 assim. Mano, foi muita coisa. Você tava na foto que você comeu? Não, sobrou um pouquinho. Aqui. Meu, Pra contar a história. quando eu vi, eu achei que ele tava trazendo coisa pro Brasil pra comer aqui, entendeu? Que era muita comida. Era muita comida. E aí, assim, quando eu fui viajar, na ida, eu já tava sem carro.
E eu retive bastante, só do voo, sacou? Só que como eu tava sem carbo, no dia seguinte já acordei bem, já acordei normal, assim, já foi melhorando o físico. E aí eu comi isso tudo, tava muito desidratado, porque a gente realmente simulou uma finalização com carb up, diferente do Arnold, que a gente não fez um carb up, só desidratou e ficou flat, fez uma refeição livre. Eu cheguei aqui no Brasil, mano, o peso mais baixo do carb up foi 83 quilos. Cheguei por volta de, sem estar em jejum, 103, foi tipo 20. Tá doido, velho. Você sentiu mal-estar em algum momento? Não, olha só. Então, aí chegamos no Brasil. Aí o grande problema, as pessoas acham. 20 quilos, pra quem não sabe, cara, eu vou te explicar. Isso aqui não é músculo nem gordura, tá? Não pelo menos ainda, enquanto ele fez esse vídeo. Cara, só de glicogênio, cada 1 grama de glicogênio, carrega 3 a 4 gramas de água junto. Então, juntando esse fator glicogênio mais água, uma pessoa comum chega a perder, se depletar todo o glicogênio, 5 quilos. Não estamos falando de uma pessoa comum. Estamos falando de fisiculturista. Tem muito mais musculatura, então logo você tem mais aporte de glicogênio. Então, ele não é uma pessoa comum. Ah, mas em literatura diz que até 5 quilos. Não, cara, ele não é uma pessoa comum. 7 quilos. Cara, 7 quilos de glicogênio, Marcelo Cruz lá deve ter mais de 10. Não estou falando também que ele só tem 7 quilos, pode ser que tenha mais. Água extracelular. Retenção. Cara, quem trabalha com atleta sabe que depois de competir no rebote, às vezes o cara fica mais de um mês com a canela inchada, porque você desregula a bomba de sódio e potássio do organismo. Você desregula o sistema e fica retido até o corpo se autorregular. Então, vamos dizer que uma pessoa retém de 3 a 5 quilos, comum. Um cara desse, cara, pela manobra de finalização, com o rebote que ele usou ainda o peso mais baixo, você pode colocar mais 7 quilos de retenção. Bolo fecal, uma pessoa comum até 5 quilos, que é o alimento que está ali no sistema digestivo, tá no intestino. 5 quilos. Porém, cara, é comum em pessoas que têm algum tipo de problema na digestão acumular mais que isso, até muito mais. Quando a pessoa ficar extremamente barriguda. Ele foi comendo, não dá tempo de fazer digestão disso tudo. Ele falou que foi 2 dias comendo, foram 2 dias comendo. Pode pôr, se é 5 quilos na pessoa, pode pôr 7 quilos, cara. Ele ingeriu ali. Pode pôr 7. Só nisso deu 7, mas eu tive 21. Bolo fecal tá bom, mas ele foi ao banheiro. 5, 19 quilos. Aumento ali da água, do glicogênio, mais 1 quilo. Deu 8 mais 7 mais 5, igual 20 quilos. Ah, Zô, mentira, mas ele não vai ganhar gordura comendo tudo isso? Cara, não vai. Não vai pelo seguinte, ele vai depois. O corpo demora. Vamos dizer que ele comeu 20 mil calorias. Para você ganhar 1 quilo, você precisa de um superávit, consumir além do que você gasta no dia, 7.700 calorias. Não é bem preciso esse número, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo de algumas variáveis. E para 20 mil calorias, ele ganharia 2,5 kg. Isso eu estou considerando 20 mil calorias ainda superávit, 2,5 kg de gordura. Porém, o corpo, ele não vai absorver tudo isso. Provavelmente ele defecou mole, porque o trânsito ali intestinal teve que ser acelerado, isso já atrapalhou a absorção. O corpo é incapaz de absorver essa quantidade de comida, tá? Incapaz, não tem como. A não ser que seja um indivíduo treinado, que já venha trabalhando isso, cuidando da absorção, mas assim, no supetão de um dia para o outro, não vai. Mas nem um indivíduo treinado, 20 mil calorias por dia, tá? Nem que seja acostumado. E outra, o corpo demora para transformar em triglicerídeos para depois armazenar. Vai demorar alguns dias. Não cria gordura, 2,5 kg de gordura assim de um dia para o outro. Tá? Então, isso aqui a maioria é retenção. E vai virar ali 1,5 kg de gordura, porque não vai absorver tudo isso. E 1,5 kg de gordura,
dá 1 quilo de gordura vai dar 7.700, 1,5 kg vai dar 7, 8, 9, 10, vai dar 11 e pouco, 11 mil e poucas calorias que ele vai ter que fazer um déficit a mais. Essa caloria pode não ser o alimento retirado, mas pode ser o cardio incluído, o cardio de treino incluído, tá? Acho que é você ficar com shape ruim. Cara, esse foi o menor dos problemas. Eu tive, assim, pra você ter uma ideia, eu tava pedindo pra minha mãe botar o meu tênis porque eu não conseguia. Eu não conseguia respirar direito. A gente fez um cardio no aeroporto, eu e o Cruz, que tipo assim, pô, o Cruz ele faz um cardio bem mais devagar porque ele é bem mais pesado que eu. Cara, ele tava fazendo normal e eu ainda nem tinha voado isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, mano, foi o primeiro treino que a gente fez foi perna, eu não conseguia estender pra fazer o leg press, sacou? Tava assim, e como é muita água, muito sódio, é um pump que chega a doer também, tá ligado? Quando a gente foi treinar braço, eu não conseguia fazer extensão completa. Essa questão do pump do E é comum quem tá em off e retido e usuário de hemogenin pré-treino. Tem um pump, às vezes, que aumenta tanto a síntese e o aporte do glicogênio que dói. A musculatura fica extremamente inchada, que dói. Isso é um relato comum. E a flexão completa. Não estou falando que ele é usuário de hemogenin, estou falando também que pelo processo aí recarregou o glicogênio. E para quem não sabe, quando depleta o glicogênio, ele enche mais depois. Ou seja, se ele tinha um certo aporte de glicogênio, quando ele encheu comida, quando ele depletou e encheu de novo, encheu mais. Encheu tanto mais que causou a dor do pump que ele tá falando. Do bíceps. Que era tanto pump que só vinha até aqui. Eu tava fazendo rosca assim, ó. Que não conseguia mais. Mais o pump mesmo, que é um músculo vascularizado ali. Mais vascularizado na região. Com mais demanda de vascularização na região. Mais demanda sanguínea. Demorou muito pra começar a cair o peso. Então, assim, depois de chegar no Brasil, eu ainda fiquei 3, 4 dias com o peso mais estável. ativo. Tipo, e não descia. E eu falando assim, mestre, tipo, não tem culpa, mano. Tá ligado? Porque, só que aí, graças a Deus, comecei a suar, pra você ter uma ideia, até sauna tava fazendo, não tava suando. Fazia sauna e não suava. Não suava. Porque vocês fizeram um dia sem sal, sem carne, vários treinos. O corpo entra em colapso. Na realidade, o menor dano é o estético, né? Pior é a saúde. O pior é a saúde, que é a parte mais preocupante que a gente tem com o pessoal. Então, o rebote, a pressão. Ainda mais quando você vai voar. Então, come muito. Depois, só o fato de você voar já sobe a pressão. Já aumenta a retenção de líquido. Imagina 20 quilos mais pesado da noite pro dia. Mas também eu não vou julgar, porque todo atleta tenho certeza que não... Cara, eu tenho 2 conhecidos, 2 colegas conhecidos, mas assim, que ganhou 10, até 15 quilos é comum. Isso aí eu já vi muito. Mas tenho 2 conhecidos, cara. Um que infelizmente perdeu a vida nessa história do rebote. Por quê? Cara, impressionantemente. Chegou muito condicionado no palco. Até depletado, assim, meio, até flat. Murcho. De tão que secou ali, de tão que... Cara, 3 dias depois foi pro hospital e ele tava 35 quilos. Foi 2 dias depois, 2 dias e meio, o campeonato terminou à noite. Segunda, terça e na quarta, ele tá no hospital. Foi... 2 dias e meio aí, foi parar no hospital. 35 quilos a mais ele estava. Infelizmente, ele perdeu a vida. O coração não aguenta. Aumenta muito a retenção de sódio, aumenta muito a retenção de água. Você imagina nesse cálculo aqui que eu falei, colocar 35 quilos. É muita coisa. E tem um outro conhecido, cara, que com 20 quilos de rebote, igual o do Gunley, foi parar no hospital. Então, cara, ele ainda deu sorte, cara. Novo demais também. Competição já teve uma crise de compulsão alimentar. Quanto mais restrita é a sua dieta, depois, se você não tem controle disso da volta, maior vem o rebote. Você preparador, se você sabe que o perfil do atleta é não ter tanto controle em relação à comida, toma conta do rebote, cara, porque isso aí pode ser fatal. Eu engordei 20 quilos na minha primeira competição, mas não foi em 2 dias, tá? Foi em 10, então, tipo... Mas eu... 10 quilos é meio que normal. Já 20 quilos também já. Não é o ideal. É normal, né? Quando você tem uma restrição muito grande, ideal é você sim. entra numa compulsão que você não para. E isso fica até de exemplo. 3 assim. Tá iniciando no esporte, que você tem um autocontrole, que isso não faz nada bem pra saúde, entendeu? Foi uma grande falha minha não ter colocado limites no Gunley lá. 3 a 5 em uma semana. Depois, cara, vai tendo um reganho de peso mesmo. Mas na semana ali, tolerável até 5. Mas 10 é bem comum de ver. Agora é abraçar a causa e tamo junto, né, cara? Tamo junto na hora boa e tamo junto na hora ruim. Vem também, por exemplo,
a minha cabeça, eu tô sem postar nada no Instagram tem um tempo, o que que acontece? Agora eu tô sem carbo, praticamente, tô com, tipo, uma de 100 de mamão, uma de 100 de abacaxi, uma de 20 de aveia, e o shape tá muito ruim, sacou? A água tá descendo, mas, tipo, você sofre e você não vê aquilo, porque quando você tá se ferrando e tá vendo Ah, tem como ele subir agora? Tem, cara. Você vai ter que manobrar para tirar toda essa água aí. Toda essa água mais 1,5 kg cálculo de gordura. Ah, mas no cálculo deu 2,5. Não, cara, expliquei para você da questão da absorção. Aí vai ter que correr atrás, tirar essa água, de compensar esse superávit calórico e bora, cara. o shape responder, Se dá tempo, dá. Isso aí, para tirar isso aí, cara, de uma maneira não tão... Vai ter que ser agressivo, mas não tão agressivo, 10 dias. Mas em 5 dias dá para tirar isso aí. 5 dias. você meio que vê sentido naquilo. Agora, eu tô com um shape ruim, eu tô comendo pouco. Azul, você tá exagerando. Não tô exagerando, cara. Já teve atleta meu que não bateu peso no dia e a gente tirou 5 quilos num dia. E aí você fica, tipo, e ainda tá com aquela pressão. Que era cara que não, já não tava com excesso, já tava depletado, já tava com manipulação de água. Cara, com 5 dias o cara consegue tirar isso num protocolo agressivo, mas não tem porquê. 10 dias dá pra ele tirar todo esse rebote aí. Eu ainda não competi, sacou? Mas tem um lado muito positivo nisso que é, Se ele só comesse normal daqui pra frente, já iria sair o rebote. Não todo, mas já ia sair uma parte grande do rebote. o rebote agora pós-campeonato, mano. Nossa, pós-competição, eu vou começar um mingau de aveia e voltar pra dieta. Traumatizando, né? É que eu acho que todo mundo que passa por uma situação dessa realmente cria uma parada assim de aversão, né? Traumatiza um pouco, porque assim, o primeiro dia que você come, o seu físico fica do caralho. Você tá cheio, vascularizado, depois começa a piorar, começa a vir retenção, você não começa a mexer. Tem atletas que tipo, perdem o movimento da perna, fica assim um tempo que aumenta a retenção, aumenta a pressão. Tem atleta que, tipo, conheço atleta que faleceu por causa desse rebote. Então tem que ficar um aprendizado pra galera de tomar bastante cuidado com isso. Então comida não é brincadeira, né? A alimentação do esporte não é brincadeira. Ainda mais que ele não mexe, mas ainda tem essa parte de não ter a parte hormonal. Se a gente tem um atleta que tem as funções cardíacas comprometidas e ainda vem com esse rebote, é ainda mais preocupante. Então tem que tomar bastante cuidado. E usar isso como aprendizado, como amadurecimento, entendeu? Porque assim, quando eu estraguei meu físico em dias, o pessoal falou, mano, não vale a pena, porque é um prazer. Você vê que atleta experiente no papo dele. E eu reconheço o atleta quando ele já tem consciência disso. A maioria porque já se ferrou, ou porque ouviu alguém como Donaire aí, e o cara mesmo já controla. Pessoa que às vezes você nem precisa tomar muita conta do rebote dele. E tem pessoa que você vai ter que prescrever que ele vai comer pós-campeonato para depois ir largando. E é um descontrole que você se sente mal, né? Porque você acaba comendo, vai gerando uma ansiedade, você come mais. Você quer ver aquilo acabar. Se fosse pós-competição, eu ainda ia falar assim, ainda tem uma semana, tá pra ficar de boa. O meu era, cara, segunda-feira, já tem que voltar naquele jeito, sacou? Então, mas o bom é que foi nesse momento de agora que eu vou competir. Então, é que o drive ainda tá instalado, porque eu acho que se fosse pós-competição, ia ser foda, assim, de voltar, sacou? Porque eu já tô me ferrando pra voltar em preparação, normal. Agora, se eu tivesse sem aquela responsabilidade de competir, mano, aí o buraco ia ficar mais embaixo. Essa compulsão que você teve, você já conseguiu controlar. Você não teve, porque assim, às vezes o cara não consegue voltar, porque o cara dá uma beliscadinha, o cara dá uma furadinha, você já conseguiu controlar isso? Instantâneo. Segunda-feira já acordou de boa, a gente fez um jejum ali, fui fazer minha primeira refeição 1h30, também já tava estufado. Só que, tipo, se fosse pós-competição, eu ia voltar pro Brasil, 2 dias, o Chris falou, eu fiquei 2 dias sem carbo e já fiquei com fome. Então você, tipo, e o shape ainda tá ruim, eu tô morrendo de fome. Se fosse, talvez assim, depois do campeonato que não tem aquela responsa, você fala, mas se jogar mais uma veia aqui, se jogar mais um bagulho aqui, então, pelo menos foi agora que o drive tá instalado, então pra voltar vai acabar sendo muito mais rápido, porque... Você tá agora? Agora eu tô com 96. 200. Então ele tem aí mais ou menos 3 semanas, ele tem que bater mais ou menos o mesmo peso para ficar bom, para perder 13 quilos, né? Mas de boa. É que não é gordura, né? É Perguntar, se é uma dúvida que talvez não só eu tenha, mas de casa. Como é que é o processo depois de uma situação Se ele tem que perder 13 quilos agora, já perdeu 7. começa tendo pouco tempo pra gente... Então, com ele, eu tô restringindo o carboidrato dele, aumentei a água, adicionei chá de cavalinha e hibisco, que é um diurético natural, para ajudar a tirar a retenção, e a gente tá trabalhando com sauna. E baixei o sódio dele. Então, o peso só desceu quando a gente baixou o sódio. A gente ficou uns 3 dias com carbo baixo, o peso desceu tipo 1 kg, 2. Só que quando baixou o sódio que zerou aí, que realmente voltou a fluir normal. Voltei a suar. tempo sem, corpo puxa tudo. Mas esse peso, que tanto que perde, quanto que ganha do dia para noite, é água. Tem como ele ganhar massa muscular nem gordura da noite pro dia sem água. Então, você consegue nesse período, quando você está em processo de finalização, o que você faz geralmente? Quando você vem numa hiperidratação, depois uma desidratação, você está tentando tirar água
por cima da musculatura e jogando para dentro. Então, você vai direcionando essa água para dentro. Por isso a parte de treinamento, por isso o carb up, até o refeed, dependendo do carb up. Mas é água, não é que, o cara tava pesando no baixo carbo, tava pesando 100, e no alto carbo lá o cara tá pesando 104. Não ganhou massa muscular nesse processo. É água que segurou ali, glicogênio. Eu falei nem gordura, mas nem massa muscular também, acho que é meio que é óbvio, né? Entendeu? Glicogênio que você vai colocando no lugar certo. E quando vem assim, come muito, essa retenção ela vem no lugar errado. Né? Ela vem no lugar errado. Então, o processo que tem que fazer é a principal resposta é volta pro plano. Volta pro plano, tenta aumentar. É só voltar pro plano já dá certo, mas que nem eles fizeram um jejum, manipulou o sódio, aí dá uma acelerada. Um pouco o gasto energético, tentar Colocou em carbo, baixo. se manter um pouco mais ativo, fazer uma manobrinha de sal realmente, né? E como que você pode tirar essa água mais rápido. Mas aí o que a galera às vezes faz? Muito diurético. Aí é raio também, que aí você perde a mão no diurético. Então tem que tomar. O problema do diurético é que ele dá rebote justamente por desregular o organismo, tá? Chá de bicho cavalinho. Chá de cavalinho não desregula tanto assim. Então, na verdade, não desregula, cara. Ele tira a retenção de uma forma bem mais saudável. Então, cara que usa diurético para rebater, pode ser uma estratégia, por exemplo, o cara veio usando diurético ali nas últimas semanas. Aí, em vez de você cortar o diurético total, então, talvez no dia precise, uns dias antes, aí tudo bem. E daí depois o cara pode super reter pelo rebote do diurético, você ter cortado o diurético. Ainda mais que causa uma hipotensão e às vezes o organismo se autorregulou aquela hipotensão. E aí depois do campeonato pode ser que você precise fazer um desmame do diurético. Aí ele vem usando ali uma espironolactona, vem retirando, abaixando a dose para depois normalizar. Bastante cuidado. Então esse período pós é importante ter uma... aconteceu, a gente tem que evitar acontecer, mas já que aconteceu, tem que ter o controle do caos. Né? E assim, eu aqui, eu uso as coisas que a gente está usando nessa situação para passar um vídeo informativo para vocês, mas vocês sabem que assim, eu não vou aliviar da data de competição, eu não vou jogar mais para frente. Entendeu? Então, se a gente se comprometeu com a data que a gente vai fazer, tem que se virar para ficar bom nessa data. Como se não existisse outra data, entendeu? A gente tem que estar bom nessa data. Então, se a gente se comprometeu 3, 4 semanas, tá bom? Aconteceu, tudo mais. O problema é nosso, o problema é de você. Cara, é legal ver esse vídeo aqui, porque muita gente vai olhar isso e falar, nossa, 20 quilos é absurdo. Cara, eu já presenciei, como eu falei para você, até mais, bem mais. Já presenciei vários outros um pouco menos. Então não se surpreenda, realmente pode acontecer isso. E fica para alerta, como alerta até você natural ou hormonizado, que está começando o fisiculturismo, sua preparação, do quão grave pode ser esse deslize aí. Tá, galera? Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Hoje eu tô no consultório aqui, já aproveitei para gravar tudo aqui. Às vezes eu vou estar em casa. Onde der um intervalo ali de tempo que eu posso ligar a câmera e gravar o conteúdo para vocês, eu vou fazer. Beleza, galera? Você que precisa da Oficial Pharma, protetores manipulados, tá? Eu indico, Oficial Pharma. Vai lá, na hora de fechar a compra, usa o cupom AZUL. Quer me seguir no Instagram, @azulnutri. Contato confiável, aqui Landerland, tem o link na descrição. Contato confiável das paradinhas, indústria farmacêutica, preço direto do revendedor para você não tomar golpe, entrega com seguro, tá? Só chamar lá. Oficial Pharma novamente, usa o cupom AZUL. Você que precisa de consultoria, azulnutri.com. Lá tem todas as informações da consultoria, você escolhe o plano. E escolhendo o plano, eu vou te chamar do meu WhatsApp pessoal para a gente trocar uma ideia, fazer anamnese, alinhar estratégias e objetivos. Se você é teimoso, tá querendo hormonizar aí sem alguém para te acompanhar, e nem atleta você é, eu sei que você é teimoso, você não vai ouvir orientação. Primeiro, a minha orientação é, se hormonizar, que seja atleta. Mas tem um cara que quer fazer de forma recreativa, porque quer o que quer. Então procura pelo menos um coach, tá? Procura um preparador ou alguém que saiba fazer. Mas se você é teimoso, aí você pode me procurar, inclusive, azulnutri.com. Se é teimoso, tem aqui, você fazer uma besteira menor, curso de hormônios e TPC com certificado. Isso é para informação, para nível educativo, para a pessoa aprender. Mas se você pegar isso aqui, pelo menos se você for fazer besteira, você faz uma besteira menor. Tem um guia de treinos e dietas prontos. Pega um bom nutricionista, um bom personal para te orientar, o resultado é incrível. Mas não faz a zóio, então, já que você quer ser teimoso. Tem aqui o guia de treinos e dietas prontos e um manual de qual você escolher. Pode fazer que o resultado é garantido. Se fazer certinho, cara. Porque é exato.
Pode ser que mais para frente, você fazendo sempre a mesma coisa, vai estagnar. Por isso você precisa de um profissional. Mas se você de cara está entrando agora, quer fazer, eu garanto para você que funciona. Galera que precisar de um guia de aplicações, inclusive com spots locais, tem aqui também. Tudo por um preço acessível. Esses produtos aqui, eu vou tirar fora do ar. Acho que até meio do mês que vem. Então aproveito para pegar agora porque eu vou extinguir eles. Por que eu vou extinguir? Porque eu estou lançando um guia completo. Vai custar um pouquinho mais caro, acredito que vai custar R$ 97,00. Só que vai ter lá hormônios, doses, protetores, treino, dieta, como montar treino, dieta, aplicação, vai ter tudo completo. Ocorrências, intercorrências, emergências, o que pode se esperar, colateral, individualidade, como tratar, vai ter tudo lá. Então, esses aqui vão sair e as informações que tem nesse não vão para lá necessariamente. Tá? Então aproveita, você que quer pegar esse aqui até pelo valor. Isso aqui é 20 e pouquinhos reais, não lembro quanto que é, mas é 20 e uns quebradinho. 27, se eu não me engano. E o outro vai custar 97. Então você quer pegar só um tema aqui por um preço mais acessível, tá aqui, tá? No outro, como é um conteúdo feito do zero, que eu tô fazendo, vai ter as informações similares ao que tem aqui e muito mais. Mas se você quer só isso aqui, pega isso aqui. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço!